pode chegar a atuar em algumas rotas menores, Uhum. exatamente para começar a coletar informação de quais aspectos de qualidade ele atua bem, quais ele precisa aprimorar para a gente atuar em conjunto e direcionar aquele parceiro. Falar, olha, você precisa melhorar esses pontos para você continuar na operação, ou então a gente acaba operando um certo período, Uhum. analisa, tira ele da operação. Acaba ocorrendo também esse tipo de situação. Dirigir já é uma grande responsabilidade. Imagina quando você dirige milhares de vidas todos os dias. Então, se você quer saber um pouco mais como fazer a gestão de frotas do transporte de passageiros, fica nesse episódio. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, eu sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Estou com Flávio Oliveira, consultor de gestão de frotas aí há mais de 16 anos. Fala Marley, obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer fazer parte desse projeto, agora com essa série inovadora, Uhum. né? Uma nova sessão aí segmentada da gestão de frotas que vai trazer não só informação valiosa, mas uma informação bem direcionada para o gestor de frotas, com insights, com informação que realmente é relevante do dia a dia de cada gestor de frotas. É sempre um prazer participar, valeu aí a oportunidade. Bacana. Como o Flávio citou, a gente está aqui no nosso segundo episódio, né, dessa série Exato. de trazendo particularidades, né, de cada setor. Então a gente já gravou anteriormente a parte de mineração e Isso. agora a gente vai entrar agora na parte de transporte de passageiros, né? Já é um setor do transporte de passageiros, né? Exato, exato. E aí, para você acompanhar esse e outros diversos conteúdos que a gente vai postar nessa série, se inscreva no canal, deixe seu curtir, deixe seu comentário, já compartilhe esse conteúdo aí com alguém da área que você acha que pode ser relevante. Bom, para falar hoje sobre a gestão de frotas no transporte de passageiros, a gente trouxe aqui um convidado bem especial. Se você já acompanha aí as redes sociais da Inflit, né? Você certamente já viu esse rosto. Esse rosto já é familiar seu. Que a gente Exatamente. postou recentemente aí o case, né, com a Buser, numa cliente nossa. Então, Maurício, se apresente um pouquinho aí para o pessoal que está te ouvindo e que ainda não te conhece. Fala Marley, Flávio, obrigado pelo convite. Bom, eu sou Maurício Januário, eu tenho 40 anos e estou há cerca de 5 meses aqui na Buser como gerente de segurança operacional. A minha trajetória ela não é voltada para a parte de segurança operacional. Eu tive muita interface com logística. Eu sempre trabalhei no segmento de operações voltado para a atividade de logística, né? Trabalhei em grandes empresas do segmento financeiro, montando e estruturando a atividade de logística deles. Migrei para o setor de tecnologia, passei cerca de 2 anos aí coordenando times de desenvolvimento e eu vi que, de fato, o meu DNA é operacional. Foi quando eu voltei para o time de operações, assumi uma operação de fornecimento de peças para a seguradora e recentemente ingressei nessa nova jornada na Buser como gerente de segurança operacional. Bacana, bacana, Maurício. Queria já agradecer, né, a sua presença aqui no nosso conteúdo de hoje. Com certeza vai ser um conteúdo de extrema relevância, de extremo valor para quem está ouvindo a gente. E aí, Maurício, para a gente já começar, queria que você contextualizasse um pouquinho, né? Quem é a Buser, o que é que a Buser faz? Conte um pouquinho aí do mercado, da operação aí de vocês. Bacana. A Buser ela é uma plataforma de viagens rodoviárias, né? Ela nasceu para democratizar o acesso ao transporte. O propósito da empresa ela é fazer com que o brasileiro ele viaje cada vez mais e melhor. Tá? Então a gente busca aí, através do fretamento colaborativo, trazer viagens mais acessíveis para o brasileiro, né? A gente conseguiu aí ao longo do tempo a redução de custo de passagem para os passageiros em até 60% menos, tá? E a Buser ela nasceu enquanto o fundador Marcelo Brita, nosso, né, ele estava planejando o casamento dele e ele ia fazer o casamento numa outra cidade, ele tinha que deslocar boa parte da família dele, né, e ele descobriu que
saía muito mais barato ele fazer esse deslocamento através de um fretamento do que ir para uma empresa rodoviária tradicional. Então ele fez o casamento dessa forma, né, fazendo o fretamento, e aí ele começou com essa ideia, e aí nasceu a Buser em uma página colaborativa do Facebook, onde a gente buscava lá pessoas que tinham o intuito de se deslocar, e empresas que faziam fretamento colaborativo, e logo no primeiro ano aí a gente conseguiu alçar aí a primeira rodada de investimentos. Então o negócio ele se tornou muito bem visto, e assim nasceu a Buser. Bacana. História Diferente, bacana, né? é muito. É diferente, né? O transporte rodoviário, o transporte passageiro rodoviário normal, geralmente passa por uma empresa. Passa por uma empresa que faz a oferta do transporte por determinado valor. E aqui vem uma forma colaborativa, como você falou, de realizar o transporte de passageiros. Que bacana. Exato. E aí, Maurício, já queria entrar um pouquinho na parte dos desafios, né? A gente sabe que cada setor ele tem sua particularidade. E aí, entrando no setor, né, específico de transporte de passageiros, que é o de vocês, eu queria saber, né, quais são os principais desafios que vocês enxergam na gestão de frotas, né? Quais as principais estratégias que vocês utilizam para garantir a eficiência, né? E todos os outros pontos, como custos e por aí vai. Bom, Marley, como a gente não tem uma frota própria, né? A gente atua intermediando o transporte entre os passageiros e as empresas de ônibus. A gente entende que a Buser ela é corresponsável pela qualidade, assim como ela é corresponsável também pela segurança do transporte dos passageiros, tá? Então a gente tem uma área de operações que ela é altamente orientada a dados para a gente conseguir tomar aí as melhores decisões. Então nós monitoramos em tempo real o que está acontecendo com a operação em termos de atraso, falhas mecânicas, e temos um time de qualidade que volta para a parte proativa do negócio, né? Então a gente está olhando lá os indicadores de falhas, indicadores de atraso, o que está gerando com mais recorrência aquelas falhas, tá? E atua em cima do operador. Então a gente tem operadores de diversos tamanhos, temos operadores que são muito grandes e bem estruturados, assim como a gente tem operadores de menor porte, onde a gente precisa ser um pouco mais consultivo, e a gente atua dessa forma. Então a gente entra mais na operação desses operadores pequenos, tenta fazer uma análise consultiva, direcionar ele em como fazer a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, para que ele garanta que ele entregue aí a qualidade que a gente espera no serviço de transporte, tá? É mais ou menos assim que a gente atua para a gestão de frota. Eu fiquei curioso agora, Maurício. Surgiu aqui um ponto de interrogação, porque numa empresa, quando ela oferta o serviço, ela tem lá o seu histórico de manutenção, o histórico do veículo, como é que qual veículo ela vai usar, se aquele veículo pode ir para aquela determinada operação, ou se aquele veículo não pode, porque se ela for para aquela operação, vai chegar no tempo de manutenção preventiva. Então ele vai direcionando a operação de acordo com o histórico que ela mesmo tem. Quando a empresa se torna parceira Buser, ela entrega todos esses históricos, mostrando o que é que fez, o que é que não fez. A Buser também indica, esse veículo não pode ir para a operação porque ela já está chegando no tempo de manutenção preventiva. Vocês têm todos esses dados, esses controles. Como é que é feita a parceria? O ônibus, a empresa foi analisada, os seus ônibus estão ok, a gente pode fechar uma parceria Buser com essa empresa. Como é que isso acontece? Eu fiquei curioso. E só fazendo um incremento na sua pergunta, quais pontos são de maior relevância para vocês, né? Na hora de dizer sim ou não, né, para aquele veículo ir para a operação? Acho que são pontos importantes, não só de manutenção, mas treinamento dos motoristas, isso, se são qualificados, se são capacitados. São muitos pontos que vocês precisam controlar. Como é que isso acontece? Perfeito, Flávio. Mais ou menos funciona da seguinte forma. Quando a gente abre uma rota, o time comercial ele é responsável por fazer a prospecção da empresa, né?
Assim que é feita a prospecção da empresa, o time de qualidade já começa a fazer o processo de onboarding daquele parceiro. O processo de onboarding, ele é feito de uma forma, a gente analisa toda a parte documental do ônibus, a gente analisa o seguro, a gente analisa treinamento do motorista, a gente oferece também treinamentos obrigatórios para o motorista. Tá? Em relação à parte de manutenção, a gente analisa qual que é a estrutura que ele tem, a gente faz visitas na garagem, identifica o que ele tem. A gente tem hoje um gap em relação a dados, principalmente dados de odômetro. Tá? Isso a gente está suprindo com algumas ferramentas, inclusive a Infleet ela vem ajudando bastante a gente nesse sentido. Tá? A gente está evoluindo a nossa gestão consultiva, captando mais dados, inclusive dados do odômetro, para a gente conseguir fazer esse cheque de manutenção. Tá? Então, a gente já atua com o nosso know-how, e a gente tem pessoas com capacidade técnica bem expressiva aqui dentro, para citar, de fato, o ônibus precisa de manutenção ou não, até mesmo olhando os históricos de falha mecânica. Então, a gente, através de dados preditivos, a gente consegue identificar, esse ônibus precisa fazer uma manutenção em determinado ponto, seja ar-condicionado ou alguma falha mecânica mesmo, tá? E aí a gente está caminhando exatamente para canalizar mais dados e conseguir ser cada vez mais consultivos com aquele parceiro. Então, basicamente, se o parceiro ele não tiver um histórico, dados, ele não chega a trabalhar com vocês, né? Se ele não tem ciência de como é que tá a frota dele de fato, ele não consegue prestar serviço. Ele pode chegar a atuar em algumas rotas menores, exatamente para começar a coletar informação de quais aspectos de qualidade ele atua bem, quais ele precisa aprimorar, para a gente atuar em conjunto e direcionar aquele parceiro e falar, olha, você precisa melhorar esses pontos para você continuar na operação, ou então a gente acaba operando um certo período, analisa, tira ele da operação. Acaba ocorrendo também esse tipo de situação. Tá? Termina que alguns gestores que não são orientados por dados, não conseguem extrair dados nenhum da sua frota, termina que pode ser ajudado pela Buzer, se de repente se adequar às exigências, ou de repente ser excluído, se de repente ele não se adequar às exigências. Isso é muito bacana porque de repente termina introduzindo informação, gestão por indicadores, para as empresas que de repente ainda não conseguem fazer esse tipo de gestão, faz mais gestão por sentimento, né? Bom, Maurício, e aí falando agora um pouco sobre a parte de segurança, né? Bom, Maurício, agora falando sobre um pouco mais de segurança, né? Quais são as medidas de segurança que são implementadas para garantir que a proteção dos passageiros e dos motoristas vão acontecer de fato, né? Que a gente sabe que a gente trabalha tanto com frotas nessa parte de transporte de passageiros, né? Com operações de frotas longas ou de viagens mais curtas. Viagens mais curtas, mas que não param, né? Aquelas operações de milhares de passageiros durante o dia. E nesse quesito, até eu vi sua resposta anterior e fiquei pensando na capacitação que vocês falaram que também oferece para os motoristas. Como é que funciona? Eu fiquei curioso. Acho que inclui também a questão da segurança do usuário. Exato. Legal. Bom, a gente atua em 3 pilares, né, na segurança. O primeiro é o parceiros e motorista, né? Então a gente não é uma plataforma aberta que aceita qualquer empresa. A gente de fato faz um controle do onboard. A gente exige que os motoristas façam os treinamentos, né, de condução, para garantir que eles vão ter uma direção defensiva, tá? E como time de segurança, a gente também faz treinamentos regulares voltados para a segurança do motorista e passageiro. Então, a gente atua aí com foco em garantir que o motorista esteja apto a conduzir o ônibus da melhor forma possível, tá?
Então, e aí voltando para o parceiro, a gente faz toda uma análise documental, a gente visita a garagem dele, conhece toda a infraestrutura que ele tem, aplica os cursos e também temos sanções aí, penalizações, caso os motoristas ou as empresas venham a descumprir aí o nosso controle de qualidade. Aí o segundo pilar que a gente atua é a tecnologia, né? A Buser ela sempre buscou levar a tecnologia embarcada para os veículos dos operadores sem custo adicional, tá? Então a gente está sempre fazendo a instalação de equipamentos de segurança, como equipamento de telemetria, câmeras com inteligência artificial embarcada. Então hoje a gente tem cerca de 70% da nossa frota fixa já com o equipamento de telemetria, que mede aí a velocidade da via, como o motorista está dirigindo, né? Uhum. E tudo isso para garantir que a gente tenha cada vez mais mitigação ao risco que o passageiro e o motorista está exposto no serviço de transporte rodoviário, né? E o terceiro tópico é a própria equipe Buser, tá? Mesmo a gente não tendo frota própria, a gente não se isenta da responsabilidade em todos os níveis, tá? Então, desde a entrada do parceiro até a conclusão da viagem, a gente tem aí um envolvimento de cerca de 100 pessoas que são da área de qualidade, risco operacional, segurança, experiência do cliente, também é um ponto bem forte aqui dentro da Buser, tá? Tudo isso para a gente dar o melhor suporte tanto para o motorista quanto para o passageiro, tá? A gente precisa aí estar atento a tudo, tá? Todos os lados. Nossa área de risco aí, por exemplo, junto com o time de experiência do cliente, ela atua aí 24 horas, 7 dias por semana, monitorando a operação em tempo real. A operação, assim, é uma operação de transporte de passageiro, mas que ela parece que é operada pela tecnologia Buser. Vamos imaginar agora que eu sou dono de um ônibus. Dois casos, né? Eu sou dono de ônibus e quero operar com Buser. Eu vou ter todo meu histórico detalhado junto com o Buser e o Buser vai dizer, tá, ok, vamos fechar. Agora, se eu sou cliente, eu quero viajar, eu faço como? De repente, meu tio fez uma viagem agora para jogar bola no Maranhão. Meu tio saiu de Salvador e foi para o Maranhão. E ele faz essa viagem anualmente. Ele entra em contato com o Buser e consegue fretar um veículo para o Maranhão ou como é que faz? Bom, Flávio, funciona assim. Primeiro, você ou o seu tio tem que baixar o aplicativo da Buser, a se cadastrar, e lá a gente tem as rotas que a gente opera com o serviço de fretamento ou rotas que a gente vende a passagem através do nosso serviço de marketplace. Então a gente não atua só com o serviço de fretamento. A gente tem também a parte marketplace, onde a gente vende passagens de empresas que atuam em rodoviárias também, tá? Então vai colocar lá o seu destino, a data que você precisa viajar, e aí você vai ser direcionado para as ofertas que a gente tem, tá? Entendi. E aí você escolhe a passagem, o dia, o horário e faz a compra da passagem. Tá. É mais amplo do que eu pensei. Ele já opera também com as linhas tradicionais, através do marketplace. Então, é bem mais amplo. Legal. Sim. Maurício, entrando um ponto aqui, né? Sobre parceiros, um pouco sobre motoristas, né? Um pouquinho de tudo. Quando a gente fala sobre pessoas, né? A gente sabe que a gente tem um cenário de pessoas que possivelmente já têm um contato com a telemetria, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando normalmente de motoristas, né? E a gente sabe que um dos grandes desafios de qualquer gestor de frotas é no momento que não tem nada, passa a ter tudo, né? No caso, no sentido de não ter nenhuma tecnologia e passa a ter tecnologias que vão ali, de certa forma, monitorar o desempenho da pessoa. A gente encontra uma certa resistência, né? E no caso aí das empresas que você trabalha aí na Buser, Maurício, de parceiros, né? São parceiros que normalmente já têm um perfil de ter a tecnologia e eles passam enfim, já tem uma tecnologia diferente ou uma que não tem nada
e passa a ter, e como é esse conflito? A gestão dos conflitos. A gestão de conflitos entre esse tipo de parceria, né? Quando vocês passam que tem que ter certas tecnologias ali para vocês poderem monitorar. Queria entender mais ou menos como é que funciona. Assim, Marley, a Buser ela foi disruptiva no segmento de transporte passageiro, né? A gente começou a fazer a instalação dos equipamentos de segurança, atuar com uma torre de controle monitorando aí 24 horas, 7 dias por semana, né? E é claro que você encontra resistências, tá? Então, nem todo mundo foi receptivo e até hoje a gente ainda continua tendo resistência aí por parte dos motoristas e algumas empresas. O mais legal é que a gente consegue virar o jogo quando eles entendem o real ganho que a gente tem com a instalação desses equipamentos, tá? A gente sempre dá o tom, seja para o motorista ou seja para o parceiro, de que o que a gente está fazendo é zelar pela segurança da empresa e do motorista, tá? Então, quando a gente está instalando equipamento de segurança, a gente está garantindo que o motorista vai fazer aquela viagem com tranquilidade e consegue retornar aí para sua casa em paz e segurança, porque a gente está exatamente aqui controlando qualquer sinal de cansaço, qualquer excesso de velocidade, qualquer risco que venha a acontecer com aquela viagem em tempo real. Perfeito, perfeito. É bom ter no discurso, né, que é para a segurança da pessoa, porque muitas das vezes é um ponto até, Maurício, que a gente vê recorrentemente. Gestores de frotas que vêm aqui, eles falam, o motorista ele acaba não aceitando muito bem a tecnologia, muitas das vezes até sabota mesmo, né? Em caso de câmeras, colocar um pano em cima da câmera, virar a câmera, justamente por não querer ser monitorado e não entender que de fato aquilo não tem uma visão de... É uma visão de monitoramento, mas não um monitoramento de controle, né? É num sentido muito mais de trazer segurança, de educação, né, no trânsito. Então... A gente trabalha com treinamento já há algum tempo e a gente sempre vê os motoristas reclamando. Isso surgiu com monitoramento por vídeo. Logo quando surgiu, os motoristas acharam muito ruim. Porque vai ficar... Isso aqui é só para ferrar a gente. Sim. Né? Não tinha a noção de que era para a segurança deles também. Lógico que quem tiver com mau comportamento vai estar sendo monitorado, vai estar sendo chamado, vai estar sendo corrigido. E para quem quer ter mau comportamento e não quer ser corrigido, fatalmente não vai gostar de ser monitorado. Isso é claro. Mas claramente também ele vai estar colocando não só a vida dele, mas a vida, no caso de transporte passageiro, a vida de todos os seus passageiros e dos transeuntes também em risco. Mas quando a gente começa a mostrar que é para a segurança dele e a gente consegue reverter a situação de monitoramento para a correção, para ferrar a vida do motorista, e que não é para ferrar, mas que é para a segurança não só dele, mas de todos, a gente vê que isso traz um benefício muito bom de segurança para o motorista, para os passageiros e para o trânsito como um todo. Sim. Né? A gente vê uma mudança e isso é muito satisfatório. E ver que a Buser trabalha com esse nível de segurança também é muito bom. Né? Inclusive, Maurício, eu queria até entender um pouco mais como é que funciona na Buser aí, né? Porque a gente sabe, a gente fez um episódio anterior a esse que era referente à mineração. O pessoal tem uma parte de manutenção muito bem... severa. Muito bem severa no sentido de cuidar, no sentido de uso. Isso. Né? Porque realmente a operação ela pede, ela requer, né? E eu queria saber aí, né, dentro do viés de segurança também, como que a manutenção é enxergada pela Buser, né? Quais indicadores ali, principalmente, vocês acabam acompanhando para mandar o parceiro ali fazer a manutenção? Porque a gente sabe que são rotas que ou são grandes, né, de questão de uma cidade para outra, né? São intermunicipais, interestaduais, e tem o caso também de transporte que são um pouco mais... São viagens curtas, né? Mas são várias viagens durante o dia. E eu queria saber aí, Maurício, que você contasse um pouquinho mais sobre o sentido de manutenção na área de segurança ali.
Quem comanda, a pergunta, a minha curiosidade agora ficou: quem comanda a questão da manutenção preditiva, preventiva? É o parceiro ou é a Buzer? Ou isso é combinado entre as duas partes? Uhum. Como é que funciona o processo, Isso. né, mais ou menos? Bom, basicamente aqui a gente acompanha, tem um indicador de falha mecânica, tá? E dentro da falha mecânica a gente quebra pelo tipo de falha, né? E aí a gente, com base no histórico, a gente faz o apontamento para o parceiro sobre o que ele precisa de fato corrigir no ônibus. Então, a responsabilidade principal sobre a manutenção preditiva ou preventiva ou até a reativa é do parceiro, a corretiva, aliás, é do parceiro, tá? A gente acompanha o que está de fato acontecendo, tá? As falhas que vêm acontecendo. Caso a gente tenha uma recorrência grande, a gente direciona ele para uma oficina parceira nossa, onde a gente exige que eles emitam laudo de eventuais correções que foram feitas nos ônibus, tá? A gente está hoje implantando atividades de checklists, tá? Exatamente para a gente conseguir pegar antes de iniciar a viagem alguma eventual falha que venha acontecer, e nós estamos também implementando planos de manutenção, tá? Então a gente sabe, por exemplo, veículos da marca Volvo exigem que a gente faça uma manutenção preventiva nos itens A, B e C em a cada X quilômetros. Então a gente está fazendo a implantação desses planos de manutenção, tá? Onde a gente conta aí exatamente com a leitura de odômetro para fazer esse controle, que a gente está exatamente usando hoje a tecnologia da Infleet para fazer esse controle mais assertivo, tá? E aí a gente acaba, primeiro, orientando o parceiro. Caso ele não siga ou persista tendo falhas, a gente direciona ele para uma oficina credenciada, uma oficina parceira da Buzer, que essa oficina ela faz a manutenção e também emite um laudo para a Buzer, garantindo que de fato aquele determinado item ele foi corrigido, foi trocado, tá? E aí a gente está passando a ser mais consultivo no intuito de com que os ônibus sigam o plano de manutenção exigido pelo fabricante. É um trabalho gigantesco, um plano de manutenção por marca e modelo, marca, modelo e ano. A gente teve o Marcos aqui, né, gerente de manutenção. Sim. Ele foi muito instrutivo nessa situação e ele fala dos planos de manutenção para cada marca, modelo e ano. E conforme o carro, o veículo vai ficando mais velho, ele precisa de mais manutenções. Então é realmente desafiador realizar um plano de manutenção nesse nível. Sim, sim. Até sobre a idade da frota, né? Eu acho que é um ponto de se perguntar aí, né? Vocês têm algum tipo de limite, Maurício, pro tempo da frota? Então, por exemplo, veículos, vamos lá, sei lá, 25 anos, 20 anos. A idade máxima de um veículo para fazer parceria com o Buzer e a idade média hoje da frota. Você tem esses A dados? gente faz controle, sim. Na verdade, a gente restringe a 10 anos de frota, tá? De idade, e a gente está hoje com uma idade média em torno de 5 anos. Só para vocês terem uma ideia na evolução que a gente teve, se a gente comparar o mesmo período de 2023, a idade média era 8 anos. Então, a gente evoluiu aí para 5 anos em 2024. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e vem tendo evoluções nesse sentido também. Muito ônibus novo chegando. Perfeito. E assim é bom, né? Porque no momento que a Buzer, ela coloca começa a subir a régua, né? As empresas que vão prestar serviço querem também estar ali adequadas para ser prestadores de serviço para a Buzer, né? E todo mundo ganha, né? Porque a gente sabe que vai colocar veículos velhos na pista, a probabilidade de quebrar mais. De ocorrer acidentes, né? Que a gente sabe. De ser mais inseguro a viagem. Exato. Então, ter esse nível, né,
E conhecimento, né? Conhecimento da sua frota, conhecimento do equipamento que está usando. Exato. Usar um equipamento mais envelhecido, mais utilizado, ter uma frota mais envelhecida. A gente viu no episódio com o Marcos que quanto mais envelhecida a frota, maiores são os custos de manutenção, maiores são os problemas de quebra na via. E quanto menos velha a frota for, menos problemas vai ter com manutenção. Exato. Isso é natural acontecer. E acaba que trocar a frota sai, assim, a longo prazo, né? Tem muito mais vantagem do que... A renovação da frota tem muito mais vantagem com relação a manter a frota lá. Manter a frota operando, que foi o tema do episódio, né? Sim. Como manter a frota funcionando. Exato. Exatamente. Bom, Maurício, conta um pouquinho mais aí sobre a parte de... Você falou um pouco da tecnologia, né? Você está utilizando hoje a telemetria. E você citou também a parte de checklist, né? Você está implementando. Eu acho que é um ponto importantíssimo, né? No que tange a gestão de frotas, a gente saber como é que o veículo ele estava em certo momento, depois como é que ele ficou, né? Após uma rota, após uma viagem, por aí vai. E você falou que está implementando, né, essa tecnologia agora nesse processo. E como é que vocês estão fazendo esse controle junto com o parceiro, né, de vocês? Esse checklist é feito pelo parceiro? É feito por alguém de vocês que vai até o local e faz o checklist? Como é que funciona? Ele é feito pelo parceiro. Então hoje a gente tem já alguns checklists que a gente pede para que ele faça antes de iniciar a viagem, exatamente para garantir que o ônibus está em condições de seguir viagem sem que ocorra nenhuma intercorrência, né? Então a gente basicamente pega aí a parte de manutenção e limpeza, tá? Principalmente ar-condicionado, que é algo que no verão pega bastante, então a gente é bem incisivo nesses pontos dentro do checklist, tá? E aí a gente pede que ele colete algumas evidências. Então hoje é o parceiro que executa o checklist, quando a gente exige, tá? A gente exige que ele, em determinados momentos e antes das viagens, faça o checklist, mande as evidências para a gente analisa, cria aí as pendências em relação às respostas, né? E dali já começa a sugerir aí ações de melhoria na manutenção do ônibus. Tá? Perfeito. Vocês coletam informação de cliente também, né? De repente eu tô lá, sou o parceiro. Eu não vou perder essa viagem, não. Meu ar-condicionado não está gelando bem, mas dá para ir, penso eu. Aí eu sou o parceiro que termino indo. Vou para a viagem, até coloco lá a informação, tá tudo funcionando, tudo em perfeito estado. Aí no meio do caminho tem um cliente que está dizendo assim, mandando informação para o buzzer. O ar-condicionado não está gelando, está calor, alguma coisa assim. Aí vocês terminam pegando esse tipo de inconsistência de informação? Perfeito. A gente pega quando o passageiro sinaliza em tempo real, a gente atua com o motorista, entende o que está acontecendo. Se for alguma falha, a gente tenta intermediar, tá? E a gente faz análises também proativas com as pesquisas pós-viagem, né? Tanto pesquisa pós-viagem quanto NPS. Então, a gente de fato analisa o que está acontecendo, quais as notas que os passageiros estão dando para determinados ônibus, quais os pontos de melhoria que eles estão citando, né? Limpeza, ar-condicionado, diversos itens aí que eles podem apontar, e a gente consolida esses dados também e leva para o parceiro como uma forma de feedback, apontamento, onde que ele tem que melhorar para continuar mantendo a qualidade esperada pela Buser. Perfeito. Entrando nesse viés aí de experiência do cliente, né? Eu acho que é um ponto importante e todo mundo que trabalha com transporte de passageiros, eu acho que tem que focar nisso. Né? Se não foca, eu acho que a empresa... Todo mundo que tem cliente tem que pensar no cliente. Exato. Né? E aí, pensando nisso, Maurício, como é que a Buser, ela trabalha bem aí, por exemplo, na capacitação dos motoristas para gerar uma boa experiência pro cliente? Porque, por exemplo, você já fez até essa analogia uma vez, Flávio, do avião. Né? Uhum. A gente entra no avião, atendimento impecável. Atendimento impecável. A sua segurança,
a gente vai ter um atraso de saída aqui de 10 minutos, mas é para sua segurança, mas a gente não vai atrasar, a gente vai chegar lá no horário certo. Chegando lá, a gente vai ter o clima tal, Exato. Lanchinho. Nós temos algumas empresas que têm uma qualificação de motorista nesse sentido, né? De iniciar a viagem e falar com o passageiro. Sim. Eu sou motorista tal, eu vou conduzir o veículo até tal lugar, eu vou ser o motorista de vocês até o final da viagem, né? A gente vai ter uma parada em determinado ponto, eu espero que ocorra tudo bem, qualquer coisa que precisar podem falar comigo, algo nesse sentido. No avião a gente vê, algumas empresas a gente vê, queria entender do Maurício como é que funciona, né? Exato, porque isso, querendo ou não, gera um conforto, né? Pro cliente, né? Quando alguém me fala isso, eu sinto muito mais confortável, me sinto seguro, né? A experiência ela é melhor. E como vocês têm esse ponto de contato um pouco mais distante, Maurício, com o motorista, como é que vocês orientam, capacitam e se fazem, né? Como é que fazem para ele gerar essa boa experiência também para o cliente, né? Porque apesar de a gente ter ali a tecnologia, né? No qual você pode fazer reportes, né? Atualizações, a viagem está dessa forma, que vocês conseguem ali intermediar, o humano ainda é o principal ponto de contato e o primeiro, muitas das vezes, né? Que gera mais sensações. Então, eu queria entender como é que vocês fazem isso na Buser aí. Bom, a gente dá treinamentos, enquanto time de segurança, a gente aborda bastante essa relação motorista-passageiro, tá? A gente orienta ele a sempre ser educado, sempre trabalhar com o máximo de informação para o passageiro sobre o que está acontecendo. Em diversas situações, pode acontecer que o motorista não tenha um nível de detalhe muito grande para passar para o passageiro, então a gente está buscando, já identificamos alguns pontos, está buscando algumas melhorias dentro de casa para exatamente a gente dar essa informação mais rápida e mais assertiva para o motorista, para que ele consiga conscientizar o passageiro do que está acontecendo. A gente busca com que nos nossos treinamentos passar para que o motorista seja de fato sempre cordial nesse relacionamento, porque de fato ele é o ponto de contato da Buser. Ele, por mais que ele não seja nosso funcionário, ele está prestando o serviço naquele momento e o passageiro ele exige lá que ele tenha o mínimo de informação assertiva sobre o que está acontecendo, sobre qualquer intercorrência que venha acontecer. Então, nós fazemos periodicamente visitas nas garagens também, enquanto time de segurança, buscamos reunir lá os motoristas, damos os treinamentos, exatamente buscando conscientizar a parte de segurança e a cordialidade com relação aos passageiros. Tá? Perfeito, perfeito. Isso é um ponto bem importante, né? O primeiro contato humano ali que a pessoa vai ter com, digamos assim, não é a Buser, mas é a Buser, né? É o motorista, então ele precisa ser um ponto importante, né? E isso eu acho que vale quando a gente expande para qualquer tipo de transporte de passageiros, né? Capacitar o seu motorista, capacitar, orientar, dar uma boa também condição de trabalho para o motorista para que ele possa fazer seu trabalho da melhor forma possível. A gente trouxe aqui, eu esqueci o nome do convidado, que veio até aqui, mas era uma pessoa do transporte de passageiros. Ele falou o quanto que eles tratam bem, né, os seus motoristas para que eles pudessem refletir bem ali na... Pode ter sido o Celso da Univale? Eu acho que foi. Acho que foi também. Enfim, daqui que a gente acha. Muitos episódios. São muitos episódios, né? Mas ele cita bastante sobre isso, né? Sobre o tratamento que deve ser para com os motoristas de forma positiva, para que eles possam levar isso para o cliente. Levar isso para o cliente, né? Levar isso para o cliente. E é fundamental que a empresa hoje ela tenha uma visão com relação aos motoristas de forma mais humanista. Né, para que ele consiga levar isso também para o passageiro. Por mais que o passageiro ele receba um serviço totalmente monitorado no sentido de vídeo, monitoramento, de telemetria, de localização, isso vai gerar sim um conforto na operação veicular, porque vai evitar que o motorista faça uma frenagem brusca, uma curva brusca, uma aceleração brusca. Contudo, esse vai trazer um conforto durante a viagem, mas
A segurança que o passageiro vai sentir é no piloto. Sim. É naquele que está conduzindo. É naquele que vai estar dizendo para ele assim, pode contar comigo, qualquer coisa que precisar. O que acontecer aqui, eu que resolvo, conversa comigo. Eu vou ter pessoas intermediando, me ajudando. Eu vou ter pontos de contato, eu vou ter para quem ligar, quem acionar. É em quem o passageiro vai se ancorar na hora da necessidade. Então, dar esse suporte ao motorista é fundamental. Perfeito. E assim, a gente tem vários exemplos no dia a dia, né? Quando a gente vai fazer viagens com veículos de passeio, a gente fica sempre receoso. Não sei não, porque essa pessoa aqui eu não confio muito bem dirigindo, não. Nossa. Né? Então, a gente sempre tem esse ponto de desconfiança sobre a pessoa quem está dirigindo, quando são viagens longas e tudo mais. E quando a gente traz esse conforto, né? Dependendo de quem estiver dirigindo, você vai orando. Exato. Exatamente. E realmente, de fato, né? Quando a gente para ali para dizer, pô... O veículo está sendo monitorado, a gente está medindo tais coisas, tem pessoas aqui no central de controle vendo tudo. Então, torre de controle. Uma torre de controle, imagina, né? Então, aí ficou essa dica. Fica essa dica aí para todo mundo que está gerindo frota de transporte de passageiros, é passar essa confiança para o cliente, né? E satisfação do cliente, a gente sabe. É sensacional. É tudo mais, né? É recorrência da pessoa ali. E aí, Maurício, não sei se você quer falar alguma coisa sobre esse ponto ainda, mas eu queria já perguntar um pouquinho sobre o futuro, né? O que a Buser, né, pensa para o futuro, né? Quais são os planos do futuro? Expandir, melhorar serviços? Me conta um pouquinho aí. Antes de dizer o futuro, desculpa eu. Antes de você falar sobre o futuro, fala um pouquinho como é que está a Buser. Quantos afiliados, sim. Né? Quantos quilômetros, algo nesse sentido. Como é que ela está hoje e aonde ela pretende chegar? Exato. Legal. Hoje a gente conta aí com mais ou menos 300 parceiros, tá? São cerca de 500, quase 600 ônibus rodando na baixa temporada, tá? Quando a gente chega na alta temporada, a gente chega a atingir aí cerca de 1.000 ônibus rodando no mês para a Buser, tá? A gente tem rotas aí no Sudeste e a gente vem explorando cada vez mais algumas novas regiões. Tá? Estamos expandindo com o Marketplace. Hoje, o serviço de fretamento da Buser, ele chega a rodar aí cerca de 5 milhões de quilômetros por mês. Tá? Também considerando aí a baixa temporada, um período aí que a gente tem uma ou outra sazonalidade, tá? Chega aí em média 5 milhões de quilômetros. Isso aumenta bastante na alta temporada, tá? E para o futuro a gente está bem empolgado. Cara, a gente fechou aí uma alta temporada mais quente da história pelo turismo rodoviário e a gente está caminhando aí para o 7º ano de operação no país. Esse ano a gente espera expandir bastante de forma sustentável, tá? Sem a gente de forma consciente, né? Acho que é a melhor forma de dizer, né? Sem cometer loucuras, né? E a gente continua aí aumentar a nossa presença em alguns mercados que a gente atua, tá? Principalmente aí na região Sudeste, e a gente está vendo aí que, dado o aumento das passagens do aéreo, a gente vê bastante gente migrando para o rodoviário, então é um momento muito bom para a companhia. A gente prefere surfar nessa onda aí, buscando manter um modelo low cost, né? Então, só para vocês terem uma ideia, já teve aí no passado um estudo de um metabuscador que chama Check by Bus. Ele mostrou que a Buser ela ajudou a derrubar os preços das passagens rodoviárias em cerca de 60% entre os anos 2019 e 2021. Então, isso prova que o nosso objetivo, a nossa missão, ela está indo muito certo, está dando muito certo. Tá? Então, a gente vê aí com muito bons olhos o futuro. Como não ver, né? Uma redução dessa significativa de 60%. É algo incrível. Eu também vejo com muito bons olhos essa redução no valor das passagens. Essa migração do transporte aéreo para o transporte rodoviário é notável. O transporte aéreo realmente
aumentou muito, né? Inflacionou demais o preço das passagens aéreas e o transporte rodoviário ele tende a crescer. Nesse crescimento está incluído aí a região Nordeste. Só para a gente saber, a gente está aqui em Salvador. Exato. A região Nordeste é muito interessante a gente ter algo nesse sentido. São rotas que estão sendo estudadas, né? A gente tem alguns entraves judiciais para entrar em algumas rotas. A gente sabe que é o mercado rodoviário tradicional, ele é um oligopólio, né? E a gente acaba tende a fechar as portas. Isso. E aí a gente está buscando viabilizar exatamente porque a gente quer oferecer não só um serviço de qualidade, mas a gente quer que a categoria de transporte rodoviário ela ofereça como um todo um serviço de qualidade para o usuário. Então, nós não fechamos a porta para nenhum mercado. Perfeito. Maurício, chegando aqui o nosso último ponto aqui, né, no nosso episódio, queria que você deixasse aí, né, um conselho, né, uma dica para quem aí tá nos ouvindo, para quem é do transporte de passageiros também. Queria saber aí se você tem um recado final para dar. Bacana, eu vou focar bastante na parte de segurança nesse recado, né? Então, a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a segurança ela depende de diversos fatores, ela envolve vários atores, né? Desde a plataforma que faz a intermediação da compra de passagens, até lá na ponta o passageiro, né? Então, principalmente para o passageiro, que ele não pode esquecer de usar o cinto de segurança, por mais que a gente tenha aí todo um aparato tecnológico, tenha uma equipe treinada, o cinto de segurança de fato é fundamental, né? Então, daqui do lado da Buser a gente tem um compromisso de estar sempre oferecendo aí a melhor experiência para o viajante, tá? E aí a gente conta com a seleção, o serviço de seleção parceiro, regras de qualidade para a gente garantir que de fato a gente vai entregar um serviço a contento do passageiro, que atenda a expectativa dele, tá? A gente vai estar sempre buscando investir em tecnologia, monitorando as viagens para garantir com que a expectativa do passageiro esteja sempre atendida com relação à qualidade e segurança, tá? E a gente tem investindo aí cada vez mais em segurança dentro dos ônibus, tá? Desde 2020 a gente vem com aparatos tecnológicos, com a parceria aí com a Infleet, e é sempre importante frisar que a tecnologia ela também não faz nada sozinha, tá? A gente precisa ter por trás pessoas ali interpretando os dados, analisando, tratando, tá sempre próximo do que está acontecendo, tá? E é isso. Acho que segurança é um fator primordial e a gente está buscando sempre aprimorar esse ponto para garantir com que os passageiros tenham tranquilidade na hora de viajar. Perfeito, perfeito. Ótimo. Maurício, queria agradecer demais a sua presença aqui nesse conteúdo. Foi extremamente rico, extremamente particular, né? Quando a gente fala sobre um setor específico, a gente sabe que tem as suas nuances, né? E você conseguiu transparecer bem aqui sobre como é fazer um transporte como é fazer a gestão do transporte de passageiros, né? Apesar de que a Bus ela não tem frota própria, ela faz a gestão de forma remota, digamos assim. De forma remota, né? De 600 carros, o que não é nada fácil. Exato. Presencial já é difícil. Já é difícil. Imagine de forma remota. remota. Imagine manter o controle de tudo isso, né? O desafio é gigantesco e eles estão de parabéns pelo que estão fazendo. Exatamente. Então, Maurício, agradecer demais a sua presença aqui. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. A porta fica aberta aí para vir mais vezes bater um papo conosco, tá? E eu quero agradecer aí quem ficou até o final ouvindo a gente. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, deixe seu comentário, compartilhe também com colegas na área de transporte de passageiros, né, para ver esse conteúdo que ficou bem rico, ficou bem bacana. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.